Será que sou a vilã por pedir que os pais do meu noivo mudem seus planos de férias, que coincidiriam com a nossa lua de mel? Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Agora, vamos à história. Meu noivo e eu estamos com o casamento marcado para abril. Cada detalhe estava sendo planejado com muito carinho. Estávamos naquela fase agitada dos preparativos, correndo contra o tempo para garantir que tudo saísse como esperado. Não é fácil organizar um casamento, mas a ideia de que logo seríamos marido e mulher me fazia sentir que tudo valeria a pena. Durante esse processo, o tema da lua de mel sempre foi um assunto que nos dava muito prazer discutir, e sabíamos que seria uma das partes mais especiais do nosso casamento. Depois de horas conversando, decidimos que seria um destino mais tranquilo, algo fora dos roteiros tradicionais. Eu queria um lugar que tivesse um significado para nós e que nos proporcionasse um ambiente de paz para começarmos a nossa vida a dois. Eu estava muito animada com isso. Sabia que o meu noivo tinha uma rotina de trabalho extremamente agitada, com horários imprevisíveis. Então, para ele, essa seria uma oportunidade rara de descansar e aproveitar o tempo juntos. Eu imaginei aquele cenário. Apenas nós dois, longe da pressão do trabalho e da vida cotidiana, em um lugar calmo e bonito, onde poderíamos realmente aproveitar cada segundo. Eu estava sonhando com isso, planejando os detalhes, como os lugares que visitaríamos, as roupas que levaríamos, os passeios, até os jantares à luz de velas que eu visualizava para nós. A expectativa era enorme. Eu mal podia esperar. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando, alguns dias atrás, meu noivo me contou algo que me deixou completamente arrasada. Ele disse que os pais dele haviam ficado impressionados com o quanto eu estava empolgada com a viagem e que, por isso, eles decidiram que também iriam para o mesmo destino. E mais, escolheram as mesmas datas que nós. No fundo, isso me causou um grande desconforto, mas não queria parecer egoísta, então tentei ficar calma e ouvir. Porém, ele me contou que eles também haviam feito reservas no mesmo hotel que nós. Eu fiquei furiosa. Como assim? Eu tentei entender a situação, mas a verdade é que aquilo me parecia tão errado e egoísta da parte deles. Eu tinha planejado aquele momento só para nós, e agora estava sendo invadida pela ideia de ter que compartilhá-lo com os pais dele. Eu senti que eles podiam ir em outro momento, mas por que exatamente agora? Ele tentou me tranquilizar dizendo que havia sugerido que escolhessem um período diferente, mas a mãe dele, de forma insistente, explicou que já haviam feito planos para essa viagem antes, como uma forma de celebrar o casamento do filho, e que, ao estarem por lá, poderiam até nos ver algumas vezes. Na visão dela, essa era uma oportunidade rara, uma chance de estarmos todos juntos, já que nós não moramos na mesma cidade, e de qualquer maneira, teriam que nos encontrar em algum momento. Eu fiquei extremamente irritada. Não consegui conter a frustração. Como eles não conseguiam ver que a nossa lua de mel era um momento único, algo especial só para nós. Eu tentei manter a calma, mas estava difícil. As palavras dele, dizendo que eles prometeram que tudo seria separado, não me confortavam nem um pouco. Eu conhecia a mãe dele e sabia que, apesar de gostar dela e de ela ser uma boa pessoa, ela tem uma personalidade mais possessiva. Ela sempre reclama de como estamos distantes e constantemente expressa a saudade que sente, o que é natural. Mas, em momentos como esse, me parecia mais uma pressão do que uma expressão de carinho. Eu não confiava completamente no que ele estava dizendo. Eu estava começando a duvidar de que eles realmente respeitariam a nossa privacidade, como ele acreditava. Antes de continuarmos com a próxima parte, já se inscreveu no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Agora, voltamos para a história. Eu desabafei com minha mãe, e ela, como sempre, me deu o apoio que eu precisava. Ela também achou que aquilo não estava certo, que nossa lua de mel deveria ser exclusiva para nós dois, sem interferências. Já meu pai, que sempre foi mais equilibrado e pragmático, não achou que o problema fosse tão grande. Mas, ao mesmo tempo, compreendia o meu ponto de vista. Eu queria que ele fosse firme, que falasse claramente com os pais dele para que mudassem os planos. Afinal, essa viagem era sobre nós dois,
e eu não queria que fosse algo tumultuado ou desconfortável. Eu não queria mais mudanças. Não queria que fosse um pesadelo. Ele me disse que já tinha conversado com eles, mas que, pelo jeito, as coisas não seriam tão simples assim. Eu, desesperada, sugere que ele fosse mais firme, até mesmo confrontando-o se fosse necessário, mas imediatamente me dei conta de que isso era demais, que eu estava pedindo algo que não cabia a ele fazer. Pedi desculpas, mas o peso de toda essa situação continuava em mim. O tempo estava passando, e eu me sentia cada vez mais angustiada. Eu sabia que, se nada mudasse, minha lua de mel não seria mais o que eu sonhei. Eu queria muito que ele falasse novamente com os pais dele, para que tomassem uma atitude que nos permitisse ter um tempo juntos, sem interferências. Mas será que ele realmente tinha força para fazer isso? Dessa vez, fui mais firme. Conversamos novamente, e expliquei tudo o que sentia. Eu disse que não era uma questão de capricho, mas de um desejo profundo de ter aquele momento só para nós dois. Eu não queria que os pais dele estivessem presentes, e isso não era algo trivial para mim. Ele, mais uma vez, mostrou preocupação em evitar o conflito, mas admitiu que também não gostava da ideia de eles estarem lá. Ele reconheceu que seria difícil para todos, especialmente porque a mãe dele poderia se sentir rejeitada. Como eles moram longe, qualquer oportunidade de estarmos juntos poderia ser vista como algo importante para ela. Eu disse que entendia, mas que isso não mudava o fato de que eu estava sendo desrespeitada no meu próprio sonho. Não se tratava de uma questão de não gostar dos pais dele, mas de que a lua de mel deveria ser nossa, e ponto final. Alguns dias depois, meu noivo me deu uma notícia que me deixou emocionada. Os pais dele tinham decidido cancelar a viagem. Ele disse que a conversa foi tranquila e direta, e que, após falar com eles, eles entenderam o nosso ponto de vista. Fiquei muito aliviada, sinceramente, um pouco emocionada. Não era só sobre a viagem em si, mas sobre ele ter escutado minhas preocupações e ter sido firme. Meu coração se aquecia só de pensar que, finalmente, teríamos a lua de mel que imaginamos, do jeito que eu sonhei. No entanto, a situação com a mãe dele não estava resolvida. Ela, sentindo-se rejeitada, foi até minha mãe e reclamou de mim. Ela disse que eu não estava me esforçando para me integrar à família, que eu estava sendo hostil e não compreendia a importância de manter bons laços familiares. Aquilo me deixou completamente desconfortável. Eu tentei ser educada o tempo todo, mas agora me sentia invadida e pressionada. Decidi, então, que seria melhor manter distância. Não queria me envolver mais nas questões dela, nem permitir que ela manipulasse a situação para que eu me sentisse culpada. Não me senti mais obrigada a agradá-la ou a fazer coisas que não estavam me fazendo bem. Afinal, a única pessoa que eu deveria agradar agora era meu noivo, que estava ao meu lado e respeitava minhas necessidades. Eu sentia que a partir daquele momento, eu precisaria ser mais firme, especialmente quando se tratava de proteger o que era importante para mim. Quando ele me disse que a situação estava resolvida, me senti muito aliviada. No fundo, eu sabia que seria melhor para todos se ele fosse mais firme no futuro. Ele disse que, por enquanto, não haveria mais interação com a mãe dele, e que, se ela quisesse se aproximar, seria por iniciativa dela, não minha. Eu sabia que não seria fácil, mas sentia que, ao menos, a lua de mel estava garantida, do jeito que nós dois queríamos. E, apesar de toda essa tensão, eu sabia que esse seria o primeiro passo para que, no futuro, pudéssemos ter mais controle sobre o que nos fazia felizes e confortáveis. Gostou da história? Deixe nos comentários o que achou e aproveite e verifique se já está inscrito no canal.